metáforas justamente para nos explicar, para a gente conseguir entender o que ela está falando. Dando continuidade, mesmo na velhice, darão fruto, ou seja, que fala de firmeza. Permanecerão, ou seja, firmeza, mais uma vez. Permanecerão viçosos e verdejantes, para proclamar que o Senhor é justo. Aqui está falando que existe um objetivo. Quanto mais nós estamos plantados no Senhor, mais nós iremos permanecer para um objetivo, que é o quê? Proclamar, falar. Eu digo sempre que o nosso chamado é conhecer a Deus e o nosso propósito é torná-lo conhecido. Então aqui está falando, para proclamar que o Senhor é justo. Ele é a minha rocha, nele não há justiça. Meu Deus. Gente, aqui está falando sobre que nós somos como árvores. Que se a gente souber ser plantados nos lugares certos. Rafa, tá ali. Pode me dar, por favor? Não esqueça de falar. Obrigada. Se a gente souber ser plantados nos lugares certos, nós vamos permanecer, e não somente permanecer, mas vamos dar frutos, nós vamos frutificar. Mas, a partir de quê? Como eu falei, a partir do próprio Deus. Nós precisamos buscar a Deus. Nós precisamos ter intimidade com Ele. Natália, mas isso todo mundo fala, toda hora fala, todo mundo fala, mas por que todo mundo não faz? Por isso que a gente está precisando o tempo todo falar profundidade, raízes, intimidade, relacionamento com Deus. A questão é que a gente fala assim, a gente fala mal dos ateus. O que é um ateu ideológico? O ateísmo, né, quem crê no ateísmo é a pessoa que não crê que Deus existe. O ateu é aquela pessoa que não crê que Deus existe. E a gente critica muito os ateus. Achamos, meu Deus, é um absurdo. Como é que uma pessoa não crê que Deus existe? Ok, nós criticamos muito os ateus. E a gente que vive como ateu? A gente até crê que Deus existe, mas vive como se Ele não existisse. A gente até crê que Deus existe, mas passamos a semana toda sem buscar a Ele, fingindo que Ele não existe. A gente até crê que Deus existe, mas o nosso comportamento é como se Ele não existisse. O nosso comportamento não denuncia que o Senhor existe. Nós criticamos, né? Mas a gente não pratica. A gente critica, mas a gente é igualzinho. Aliás, pior, porque a Bíblia fala, ai daquele que conhece a Deus e volta a cair. Ou seja, não tem relacionamento com Ele. Então, se você for olhar lá em Gênesis 1, lá as respostas de tudo para a nossa vida, está lá em Gênesis, no início de tudo. Se você quer ter uma vida maravilhosa com Deus, você precisa entender o início de tudo. O objetivo pelo qual que Deus nos formou. O objetivo pelo qual Deus nos criou. Está lá em Gênesis. Mas, especificamente, lá em Gênesis do versículo 11 e mais ou menos versículo 20, vai falar algo. Preste atenção aqui, eu preciso que vocês prestem atenção. Deus sempre fala com o ambiente para que a partir do ambiente algo seja criado. Vou repetir. Deus sempre fala com o ambiente para que a partir do ambiente algo seja criado. Por exemplo, Deus faz o mar. Quando Deus vai fazer os peixes, Ele dá uma ordem para o mar. Mar, produza seres aquáticos. Produza peixes. Como se fosse água, produza, Rio São Francisco, produza peixes. Quando Deus vai falar com a terra, Ele fala, terra, produza todo tipo de vegetal. Produza todo tipo de árvore frutífera. Mas, queridos, meu Deus, quando Deus vai fazer um homem, Ele não fala com a terra. Ele fala, façamos. Ele chama o Espírito Santo. Ele chama o Senhor Jesus. Lembra que eu falei? Quando Deus vai realizar algo, Ele primeiro fala com o ambiente, para que a partir do ambiente algo seja criado. Nós fomos criados a partir não de algo, mas de alguém. Nele há plenitude. Nele existe todas as respostas para a nossa vida. Nós fomos criados não a partir de algo, mas a partir de alguém. Oh, meu Deus.
Então Ele é a nossa fonte inesgotável. Lembra que eu falei? Para Deus fazer os peixes, Ele fala com o mar. Mar, produza os peixes. Produza os seres aquáticos. Mas, veja bem. Preste atenção. Preste atenção. Tudo que foi criado, acaba sendo dependente daquilo pelo qual que ele foi criado. Melhorando. Tudo que foi criado se torna dependente daquilo que o criou. Tudo que foi criado se torna dependente daquilo que o criou. Por exemplo, se você tira o peixe de uma água, acontece o quê? Acontece o quê? Se você tira uma planta de uma terra, acontece o quê? Se você tira o homem de Deus, acontece o quê? É nele, gente. Sem Deus não há vida. Ele é a nossa fonte inesgotável. É nele. É por isso que as pessoas estão aí fora rodando, vivendo um loop infinito. Drogas, festas, namoro, sexo ilícito, procurando a plenitude de alegria que só há em uma pessoa. O nome dele é Jesus Cristo de Nazaré. Lá em Eclesiastes fala que ele plantou em nós a eternidade. Então não fica aí falando, eu estou vazio, se você não procura se preencher do tudo. Deus plantou em nós a eternidade. Então, parece algo clichê, mas esse vazio, como todo mundo já falou, é do tamanho de alguém, de Deus. Esse eterno vazio só será preenchido pelo eterno Deus. E eu não estou falando apenas para descrentes, estou falando também para crentes, que vivem vazios, que vivem um loop eterno. Entra na igreja, sai da igreja. Um dia está bem, outro dia está mal. Por quê, meu Deus? Por causa da falta de profundidade. Por causa da falta de profundidade no Senhor. Nós precisamos levar isso muito a sério. Porque Ele está voltando. E quanto mais eu vejo pregações, parece que está se tirando a palavra obediência de lá. Nós precisamos aprender a amar o nosso Deus. Lá em João 14, capítulo 14, 4 versículos em um mesmo capítulo. Não estou falando de vários capítulos. 4 versículos em um mesmo capítulo. Jesus fala, aqueles que me amam, obedecem aos meus mandamentos. 4 vezes ele fala, no mesmo capítulo. Não é clichê? Jesus falou só em um capítulo, 4 vezes a mesma coisa. É como se Jesus falasse, ei, bonitão, acorda. Bonitona, acorda. Não adianta vir para a igreja e não me obedecer. Natália, mas você está falando do evangelho, mas o evangelho é pela graça. Você fala muito sobre obediência, é pela graça. É sim pela graça, mas não é de graça. A parábola fala, Jesus fala de uma parábola, onde o homem acha uma pérola. Que o reino de Deus é como se fosse um homem, quando ele acha uma pérola, ele vende tudo. Não é 90% das coisas. Ele vende tudo o que tem para ter aquela pérola. O que é que Jesus está falando? O reino de Deus não é de graça, ele te custa tudo. É renúncia. Outra vez ele fala o tempo todo. Jesus bate na mesma tecla. É como se fosse, o reino de Deus é como se fosse um homem que encontra um campo. E ele vende, e nesse campo há um tesouro, e ele vende tudo que tem para ter aquilo. Ou seja, não é de graça, é pela graça, mas te custa tudo. A obediência não é para a gente merecer algo. Não é para isso. Nós não somos salvos pela nossa obediência. A obediência é para aquele que merece tudo. Amém? É para aquele que merece tudo de nós. Não é para a gente merecer absolutamente nada, porque nós nunca iríamos merecer a salvação. Mas Ele merece tudo de mim e de você. Eu vou ler mais uma vez Salmos 92. Fala assim, eles são plantados na casa do Senhor, aqueles que vão frutificar, eles são plantados na casa do Senhor e florescerão nos átrios do nosso Deus. Mesmo na sua velhice darão frutos, permanecerão viçosos e verdejantes. Nosso problema, a gente não cresce muitas vezes, eu venho falando muito também sobre isso, nós não crescemos muitas vezes por causa dos ambientes que nós estamos plantados.
Aqui está falando que essa árvore vai crescer, florescer e frutificar a depender de onde ela vai ser plantada. Não é toda árvore que vai ter tudo isso. Não é toda árvore que vai ter crescimento, frutificação e maturidade. Existe um ambiente que essa árvore deve ser plantada. E aqui fala na casa do Senhor. Hoje, a casa do Senhor somos eu e você. Hoje está falando sobre intimidade, relacionamento, a gente se conectar com a fonte. Existe, ou seja, se você quer frutificar, prosperar, florescer, existe um ambiente que você deve estar inserido. Por exemplo, bora lá. Certa vez eu estava num casamento com a minha mãe e a gente ganhou uma lembrancinha dessa, que é um cacto pequenininho aqui dentro. E certo dia, passaram meses, esse cacto aqui dentro, dessa forma. Certo dia, minha mãe, que é uma amante de plantas, ali ama planta. Gente, minha mãe dá nomes para todas as plantas dela. Às vezes ela está chamando o nome, Nélia. Eu vejo quem está aqui, meu Deus. Não, é o nome da planta dela que se chama Nélia. Marina. É muito de nome, enfim. Nós ganhamos uma lembrancinha dessa no casamento. Passaram meses, ela apenas estava ali decorando o ambiente da nossa casa. Gente, mas certo dia, minha mãe tirou essa planta daqui e plantou no jardim de casa. Sem brincadeira, sem mentira. Minha mãe tirou daqui desse pote e plantou no jardim de casa. Essa planta, ela cresceu mais ou menos até aqui. Esse cacto. Não sei se vocês estão me entendendo. Existem ambientes que você está inserido que você precisa se diminuir para caber. Enquanto você não sair de lá, não haverá crescimento. Enquanto você não aprender a ser plantado na casa do Senhor, e aqui eu estou falando de intimidade, você apenas vai servir para esse mundo como uma decoraçãozinha, caminhando por aí. Mas essa mesma planta, que é você, plantada nos átrios do Senhor, no centro da vontade de Deus, vai ser aquilo que o Senhor te chamou para ser. Uma árvore frutífera, frondosa, madura. Quem está me entendendo? Todas as vezes que você precisa se diminuir para caber em algum lugar, em algo, em uma história, em alguma coisa, todas as vezes que você precisa se diminuir para caber em alguma coisa, você está abrindo mão de ser aquilo que Deus te chamou para ser. Essa planta, para caber aqui, ela precisa se diminuir, porque não tem para onde ela ir. Não tem, por mais que regue, jogue água, palavra de Deus, tome água. Não tem para onde ela ir, porque ela continua no mesmo lugar. Ela está abrindo mão de ser aquilo que ela foi chamada para ser, simplesmente para caber em um lugar, em uma roda de amizades, para vocês entenderem o que eu estou falando. Simplesmente para caber em algo, no coração de alguém, que você precisa estar se diminuindo, negando a Cristo, para caber em um relacionamento, em um namoro, em uma amizade. Enquanto você está se diminuindo para caber em algo, você está abrindo mão de ser aquilo que Deus te chamou para ser. Algo próspero, frutífero, maduro, firme. Enquanto você não sair desse lugar que você precisa o tempo todo estar se diminuindo para caber, Deus não vai fazer aquilo que Ele te chamou para fazer. Vocês estão me entendendo? E mais uma vez eu volto a falar. Eu estou falando de intimidade. Essa planta foi plantada em um lugar. Eu não estou aqui para passar a mão no seu ego. Um dia de domingo você está aqui na igreja, amanhã está no mundo, em festas. Deus não é bobo. E você quer que Deus acredite nas suas palavras de amor? É o mesmo Jesus amoroso, bonitinho, que fala para os crentes. Está falando para a gente que levanta a mão. Opa, eu quero receber Jesus. Que no último dia muitos dirão, Senhor, eu quero entrar no céu. Em teu nome eu expulsei demônios, curei pessoas, falei em línguas, rodopiei, falei riba-chuba. Aí Deus falou, opa, Jesus falou, peraí. Você não entendeu. Eu nunca mandei você fazer isso. Não vai entrar. Sabe por quê? Eu não sei nem quem tu é.
para começo de conversa. Quem é você? Jesus falou. Para crentes. Não estou falando de gente lá fora, não. Eles lá fora já estão perdidos. Satanás não perde tempo com gente lá fora. Não perde, porque eles já estão lá, largados. Satanás ganha o tempo dele com gente aqui dentro, Aqui, Ele está interessado que você venha todo domingo, todo congresso, toda quarta, toda terça, segunda, para a igreja e passe a semana toda sem lembrar que Deus existe. É isso que ele está interessado. Lá fora, ele nem perde tempo dele. Está todo mundo indo, pela correnteza. Agora aqui é onde ele mais ganha. Quando você dá ouvido. Mas eu creio que a partir dessa noite nós iremos mais profundo. Nós estaremos mais firmes. E nós seremos como essa árvore que plantada no lugar certo, no tempo certo, no centro da vontade de Deus, vai florescer, vai crescer, vai se tornar madura e vai frutificar para essa geração. E essa geração verá os frutos que nós iremos dar. Porque nós seremos pessoas retas diante de Jesus. E veja bem, eu não estou falando aqui de uma pessoa que deve ser perfeita. Não. Perfeição só no céu. Perfeição não existe aqui na terra. Mas santidade ao Senhor. O que é santidade ao Senhor? É diariamente a gente se relacionar com aquele que é perfeito. E dia após dia, aquele que é perfeito vai nos aperfeiçoando. Vai nos aperfeiçoar. É de glória em glória. Mas nunca ficar paralisados. Amém? Então, aqui existe um lugar. João 15:8 fala o seguinte, eu gosto muito. Por que eu estou falando isso? Porque Deus está interessado em você parar de ser isso aqui dentro da igreja e você começar a viver aquilo que Ele designou para a sua vida. E você começar a ser tudo aquilo que Ele te chamou para ser. E quando você começar a ser plantado no centro da vontade de Deus, você vai crescer, se tornar maduro, como diz o texto, vai permanecer, se tornar firme e vai frutificar. O objetivo de tudo isso é a frutificação. E preste atenção, por que a frutificação é o último estágio de uma planta frutífera? Bora lá. Mais uma vez, é o cuidado do Senhor com as nossas vidas. A frutificação é o último estágio. Primeiro você pega a semente, você planta, ela vai ser escondida lá debaixo da terra. Essa semente vai se abrir, né? As raízes vão brotar, vão sair essa semente, esse broto vai sair pela terra, vai crescer, até se tornar maduro o suficiente, grande o suficiente, forte o suficiente para produzir frutos. Amém? Agora, por que a frutificação é o último estágio da vida? Por que Deus não nos leva a frutificar o quanto antes? A gente se converteu e começou a frutificação. Sabe por quê? Já imaginou uma plantinha desse tamanho? Tem os galhos. Já imaginou ela começar a dar manga? Já imaginou? Esses galhos iriam suportar o peso do fruto? Os galhos iriam quebrar. O fruto passaria não a ser um benefício, mas um peso no ministério. Por que muitos começam, estou em Deus, vou pregar o evangelho, vou sair, aí cai. Eu vejo muito isso nas redes sociais. Pessoas que aos nossos olhos é uma árvore frondosa, mas só Jesus vê o quão pequenininha elas são. Começaram a dar frutos. O peso do fruto derrubou a árvore, porque eles não suportaram o peso do fruto. Então, por que a frutificação é o último estágio de uma planta? Por amor a nós. Porque a gente precisa ter estrutura para suportar o peso dos frutos que o Senhor vai derramar sobre a nossa vida. Por que o Senhor só começou a me liberar com mais ou menos 26 anos de idade? 27 anos de idade? Porque Ele sabia que lá atrás eu não tinha maturidade suficiente para lidar com aquilo que Ele tinha para mim hoje. Já falei, vou falar mais uma vez o meu testemunho, ainda tenho uns minutinhos. Quando eu completei mais ou menos ali, perto de 100 mil seguidores, comecei a crescer. Uma pessoa muito famosa aqui, gospel no Brasil, me ligou.
falou comigo no direct, Natália, eu preciso conversar com você. Vamos marcar uma reunião? Eu falei, meu Deus, amor, ó, quem falou comigo? Fulano, quer marcar uma reunião comigo? Nós sentamos, ele, vou resumir, ele marcou a reunião, nós sentamos, conversamos, ele falou assim, Natália, é o seguinte, eu tenho algo para você, para nós dois, na verdade. Eu quero lançar um curso seu, eu quero fazer isso e isso com você, só que você vai precisar ser isso, vai precisar fazer aquilo, você vai, ou seja, ele começou a tentar me mudar, me tornar algo que eu não queria. Mas, vocês vão entender. E aí ele falou o seguinte, e tem mais, Natália, ó, você aceitando minha proposta, eu vou te colocar no Hubcast, eu vou te colocar na Glorify, eu vou te colocar no Jesus Cop, eu vou começar a colocar você em todos os podcasts maiores do Brasil Gospel. Eu falei, meu Deus, é de Deus, amor. Olha para isso. E para terminar, ele falou o seguinte para mim, tem mais. Tem mais? É de Deus. Ele falou, tem mais. Eu vou te dar 30 mil reais para que você aceite a proposta. Aí eu quase rodopiei. Eu falei, rapaz, amor, ó, é nós. Agora é nós. E foi. Não façam figurinha não, viu? Seus fariseus. Pode derrubar a live. E aí, gente, eu falei, amor, pelo amor de Deus, filho, que coisa. E foi bem no momento que nós estávamos passando por uma dificuldade financeira. Aí que se tornou de Deus mesmo, amor. A providência do Senhor. Deus nos suprindo, rabachuri. Só que, no mesmo final de semana, um amigo meu, chamado Isaías Saad, falou, estou indo tocar em Sobradinho. Quero me encontrar com vocês. Vamos almoçar, amigos? Vamos. Aí eu sentei, qual foi a primeira coisa que eu falei para ele? Amigo, não sabe o que aconteceu. Ele conta a menina. Eu falei, pô, fulano me ligou. Me ofereceu isso, ele só me ouvindo. E tem mais, amigo, ele me disse que vai botar nos podcasts do Brasil. E, amigo, eu acho que essa semana ele vai me ligar de volta e eu vou aceitar. E aí, amigo, o que é que você acha? Ele, bem, já que você perguntou. Eu já comecei a me tremer, né? Eu falei, meu Deus, foi que eu fui abrir meu coração. Já comecei minha base, eu falei, quando a pessoa fala, já que você me perguntou, ele falou assim, Natália, por que você quer pular processos para chegar em um lugar que não é para você agora? Por que você quer se tornar uma pessoa que você não é, para você ter aquilo que você não tem, justamente para você ter um pouco mais de dinheiro, porque está entendendo que isso é de Deus. Deus não pula processos. Tudo que parece muito fácil, cuidado, não vem de Deus só. Meu Deus. Meu marido, é mesmo, né, amor? Eu falei, é mesmo o quê, rapaz? Oxê, tá ficando doido, é? Me defenda. E aí, gente, ele falou com muito carinho, por que você quer pular processos? Para chegar em um lugar, para ser o que você não é, só para ter aquilo que você não tem ainda. Vocês estão rindo porque não foi com vocês, bando de fariseu. Viu? E aí eu fui naquele dia dormir, nós e meu marido conversamos. Eu falei, amor, eu acho que... E Felipe falou, também acho. Não vamos aceitar. Um negócio muito rápido. E ele falou o seguinte, você vai estourar então no Brasil. Você vai assim, ó, seus seguidores... E eu, eita, mesmo. Chabaçou. Naquele negócio, a pessoa já sente, eita glória. Nem toda porta aberta foi Deus que abriu. Bênção não é somente aquilo que Deus te dá, mas é também aquilo que Deus tira da sua vida. Glória a Deus, que eu não aceitei. Cumpri, eu agradeci aquele conselho daquele amigo meu, do Isaías. E hoje estou aqui, Deus está me levando de maneira muito maravilhosa, no tempo dele, no processo dele. Esses dias minha mãe me ligou, filha, você não sabe, eu estava andando nas igrejas grandes, sabe? Eu já estava, rapaz, as igrejas grandes me conhecendo, olha que benção. Minha mãe falou, filha, eu estava aqui em Curitiba, você não sabe o que foi que a pastora Kelly Subirá me disse. Eu falei, pastora Kelly Subirá é a esposa do pastor Luciano Subirá. Quantos conhecem o Luciano Subirá? Levanta a mão. Quase todo mundo, né? Ele vai estar aqui em maio, viu? Pai, eu tenho que quebrar essa parede aqui.
Você que lute. E minha filha, você não sabe o que a pastora Kelly me disse. O que foi, mãe, que a pastora Kelly lhe disse? Ela está falando para as igrejas muito sobre o seu nome. Ela me perguntou se as igrejas estão lhe chamando, porque por onde ela passa, ela fala sobre você. Gente, Deus levanta os seus. Eu não precisava daquilo. Hoje eu tenho a minha pastora, que eu admiro e amo. Falando aonde eu vou, eu falo da Natália, por causa da essência dela. Não existe uma pessoa que conhece a minha essência. Eu não precisei me doar para uma pessoa, para uma empresa que não conhece a minha essência. Sabe, uma pessoa que conhece que eu sou, que me viu crescendo no meu evangélico, está aí hoje. Por onde passa, fala do meu nome. Você pode aplaudir o Senhor? Quando você consegue. Eu estava nessa conversa. E eu me lembro que ele fez uma pergunta para a Natália que foi muito crucial. Ele perguntou para a Natália, Natália na época devia ter uns 250 mil seguidores, né? Estava completando 100 mil seguidores. Ele perguntou para a Natália, como você conseguiu chegar até aqui? Ela falou, eu não sei explicar. Ele disse, se você for por esse caminho, nós vamos saber explicar como você chega lá. E quando você sabe explicar como chegou em tal lugar, é porque não foi Deus. Porque só Deus pode te levar onde que nenhum caminho pode te levar. Glória a Deus. Então escutem pessoas que estão à sua frente. Escutem pessoas que estão aonde você quer chegar, né? E que são sérias em Deus. O Isaías é uma pessoa muito séria em Deus. Olha, eu vou dizer uma coisa. Todas as pessoas que eu conheci no meu evangélico, Isaías é uma das pessoas mais tementes a Deus que eu conheci na minha vida. Estou falando isso sério, Isaías Saad. Né? Se ele um dia assistir isso, amigo, amo você. Você é uma pessoa que me inspira. E lá em João 15, versículo 8, para a gente terminar. Diga, gente. Para. Eu preciso terminar. Tá bom? Vocês me entendem? Sim, diga sim. Obrigada. João 15, 8. Preste atenção. O objetivo de tudo isso que eu falei, essa surra toda, que negócio todo. Essa surra toda que eu dei, é para um objetivo que Deus quer. Quando nós somos profundos em Deus, lá em Salmos ele falou, para que a gente possa proclamar, ou seja, estarmos preparados para clamar do Senhor. Lá em João 15, 8 fala, e a natureza gloriosa do meu Pai se revela quando vocês produzem muitos frutos. E assim mostram que são meus discípulos. Oh, meu Deus, a Bíblia fala em Mateus 5, para que brilhe a vossa luz, para que as pessoas vejam a glória do meu Pai. Deus é o mais interessado em ver você frutificando, em ver você avançando, em ver você prosperando. Sabe por quê? Quando nós prosperamos, é a glória dele, não é nós. É a glória dele que vai ser externada. Então Deus é interessado para que você seja profundo, que você o busque como nunca antes, para que você venha ter firmeza e consequentemente maturidade para dar frutos. Amém, irmão? Ficar de pé. Queria chamar o ministério do louvor. Oh glória, oh glória. Aleluia. Aleluia. Quantos recebem essa palavra? Sabe, eu creio que Deus, Ele tem algo especial para cada um de nós. E como eu falei, eu volto a repetir, Ele é o mais interessado em te fazer prosperar. Deus é o mais interessado, mas para isso existe um processo. Lá em Daniel 11, versículo 32, parte B, diz o seguinte, mas o povo que conhece o seu Deus, se tornará forte e fará proezas.
Mas antes de se tornar algo, para fazer algo, existe um processo. Conhecer a Deus, ser profundo, ser íntimo, relacionamento. A Bíblia fala, mas o povo que conhece profundidade, raízes, firmeza, intimidade, relacionamento. Mas o povo que conhece o seu Deus, sabe o que é que a Bíblia está falando? Ninguém segura aqueles que conhecem o Deus vivo. Ninguém segura um povo que se relaciona com Deus. Ninguém segura. Eles são fortes. Eles fazem proezas. Quando nós aprendemos, quando a gente aprender a ser profundo, ninguém pode nos segurar. Satanás que lute. Porque ninguém segura um povo apaixonado por Deus. Ninguém segura um povo profundo em Deus. Ninguém segura um povo que leva a sério a presença de Deus. É exatamente a profundidade que vai nos tornar fortes, como diz Daniel 11:32, que vai nos tornar fortes e vai nos levar a fazer proezas. Esse é o objetivo de tudo. Esse é o objetivo que Deus quer que a gente leve a sério também a presença dEle. Claro, primeiro é sobre Ele. É sobre amá-lo. Sabe por quê? É impossível você não servir, você não obedecer, não se submeter a alguém que você ama. É impossível. É impossível. Mas quando nós levarmos a sério exatamente isso, a intimidade com Deus, nós iremos ser levados a fazer proeza aqui nessa terra. Então, em nome de Jesus, eu sei que eu quero crer nisso, que você não veio para esse evento apenas por fulano ou por ciclano. Você veio para você se tornar ainda mais profundo, amém? Então, em nome de Jesus, fecha os teus olhos. Começa a se arrepender. Começa a se perguntar, sério, nessa semana toda, quantos minutos você passou com Jesus? Quantos minutos? Essa semana toda, o que você doou para Ele? Essa semana toda, quantas vezes você leu a Bíblia? Quantos minutos você parou para ruminar a palavra do Senhor? Então começa a se arrepender, porque a falta do primeiro amor também é pecado. Sabe, um dia, esses dias agora, eu estava muito atarefada, e aí, antes de dormir, eu me deitei, e até o momento não tinha buscado ao Senhor, porque eu disse para mim mesma, vixe, meu tempo está corrido, não tem um tempo hoje, né? Jesus vai entender. Sou uma pessoa que leva tão sério a presença dEle. E aí eu fui dormir, cansada. E eu deitei, liguei a televisão no meu quarto e assisti a 2 episódios de uma série. Vidrada, ligadaça. Não dormi. Assim que terminou o 2º episódio, que eu fui virar de lado para ir dormir, o Espírito Santo de Deus falou comigo. Não era falta de tempo? Não era por causa de falta de tempo que você não me buscou hoje? E tu acabou de assistir 1h30 de algo? E eu perguntei para ele, por que o Senhor não me disse quando estava no iniciozinho isso? Poxa, poderia sentir menos vergonha. Por que o Senhor esperou terminar? Ah, não. Mas eu sei por quê. Porque Ele queria me levar a uma autoanálise. Ele estava me autoavaliando. Muitas vezes nós, mais do que uma autoanálise, nós precisamos do exame do alto. Mais do que um autoexame, começa a pedir a Deus o exame do alto. O rei Davi fala, sonda-me, ó Deus. Sonda-me, ó Deus, e conhece o meu coração. Quem sabe o que Davi está falando? Eu sei que tem coisas que eu não consigo ver. Eu sei que tem coisas aqui dentro que está perdida que eu não consigo ver, mas o Senhor consegue, porque o Senhor me conhece. Sonda-me, porque o Senhor me conhece. Mais do que um autoexame, eu estou pedindo um exame do alto. Mais do que eu me autoanalisar, me examina, Senhor.
Começa a me mostrar o que é que está fora de lugar. Começa a me mostrar o que é que está tomando seu espaço no meu coração. Começa a me mostrar. Sonda-me e vê se há em mim algum caminho mau, alguma coisa que está me afastando de ti. Sabe, começa a pedir ao Senhor. Aleluia, aleluia. Glória a Deus. Começa a pedir aí no seu lugar. Pode ser mais alto, gente. Vocês não estão orando para mim, vocês estão orando para Deus vivo. Começa a pedir aí no seu lugar pela sua vida. Começa a pedir outra profundidade.